Eu queria falar com você sobre o reconhecimento e a aceitação de que ciclos chegam ao fim nas nossas vidas. Fases acabam, ciclos são finalizados, estações terminam e há muita saúde espiritual e emocional no nosso reconhecimento de que essas fases chegam ao fim. Eu pensei nisso essa semana a partir da leitura do livro de 2 Samuel, no Antigo Testamento, e que me traz a história de um dos períodos mais difíceis na vida de Davi. Davi já é rei, Davi não é nenhum garoto, e ele agora tem que lidar com uma rebelião dentro da sua própria casa. O filho dele, Absalão, resolve se proclamar rei, e quando ele faz isso, para evitar algum tipo de pior consequência, Davi resolve sair do palácio com toda a sua comitiva. E ele faz isso por saber que, se ele fosse entrar em confronto direto com seu próprio filho, o resultado seria caótico. Ele resolve pegar toda a sua comitiva, o seu grupo, alguns familiares, servos, pessoas que trabalhavam no palácio, soldados, e ele sai com todas essas pessoas rumo à região de Gileade. E para fazer isso ele tem que atravessar o Rio Jordão. Acontece que essa não é uma travessia fácil. Nós estamos falando aí de coisa de pode chegar a 80, 100 quilômetros de caminhada, coisa que demoraria 2 a 3 dias. Então depois de chegar naquela região, tá todo mundo exausto, cansado, emocionalmente abatidos. E é aí que surge um personagem chamado Barzilai, que é sobre esse cara que eu quero falar. Barzilai é um daqueles personagens que tem uma história muito curta, uma passagem muito rápida, mas que fala algo que faz a gente pensar. Barzilai é um homem de recursos, um homem que tem condições de ajudar, e ele, juntamente com outros homens, se dispõe a dar um mínimo de dignidade para o rei e para aquele grupo que estava com o rei, na tentativa de apaziguar um pouco os corações que estavam tão angustiados. Então Barzilai consegue camas, comida, água e abrigo para todas essas pessoas. E quando tudo acaba, que Absalão está morto e Davi resolve voltar para Jerusalém, ele faz um convite para Barzilai, uma forma de agradecer, de honrar tudo aquilo que aquele homem fez por ele e pela sua casa. E ele diz o seguinte: venha comigo, venha morar em Jerusalém e me deixe cuidar de você. E aquele homem, ele dá uma resposta que é curiosa, é intrigante, mas que revela muita sensatez da parte de alguém que entendeu que alguns ciclos na vida dele já tinham passado. Porque ele responde assim para o rei: eu sou um homem idoso de 80 anos que não sente mais prazer na vida. Eu não sei mais apreciar a vida. Nem a bebida, nem a comida tem algum tipo de sabor para mim. Eu não consigo nem mesmo ouvir a boa música, ouvir os cantores. Eu seria apenas um peso a mais para o rei em Jerusalém. E aí ele finaliza dizendo: atravessar o Jordão com o rei seria honra suficiente para minha vida. Por mais triste que seja esse relato, por mais visceral, estranho, difícil de digerir, de se acostumar com essa verdade dita assim, sem meias palavras, esse homem demonstra um profundo senso de entendimento de que há fases da vida que acabam e precisam contar com o nosso entendimento e a nossa aceitação de que elas acabaram, e não encontrar conflito entre a fase que acaba e a nossa mentalidade de conservar alguma coisa boa que aquela fase teve, de fazer a gente investir numa batalha que não deveria mais acontecer. Não é romântico, não é belo, não é de se admirar um homem chegar à conclusão de que ele não consegue ter mais sabor na vida. Mas a gente precisa entender que o fim de um ciclo é algo natural da nossa vida. E quanto menos tempo a gente gastar tentando conservar aquilo que já foi, mais saúde espiritual e emocional a gente vai conservar conosco. Eu não sei se a gente consegue compreender de verdade o que significa um convite como esse, o que significa o rei nos convidar para fazer parte da vida dele. Venha para Jerusalém que eu vou cuidar de você. E eu digo isso pensando que talvez esse convite seja o desejo mais profundo do coração do homem. O desejo de ser honrado, o desejo de ser aceito numa sociedade nobre e o desejo de fazer parte de algo realmente importante. Homens dariam a vida deles para receber um convite como esse. Aliás, homens gastam a vida deles inteira em busca de um convite como esse. Como aqueles 10 segundos de filmagem em que um presidente aparece falando e aqueles caras se apertam atrás para que a imagem deles apareça do lado daquele presidente, do lado daquela autoridade. Homens passam a vida em busca de um convite como esse. Fazer parte dos banquetes do rei, ter acesso à realeza, ser reconhecido como alguém que o rei apoia, que o rei gosta, todos o olhariam com respeito. E não se engane,
homem. Homens são capazes de muitas coisas obscuras e duvidosas para receber um convite como esse. O que eu acho muito curioso nessa história é que Barzillai é capaz de dizer não, que ele não teria como participar daquilo de verdade, mas ele não desdenha do convite. Ele tem o bom senso de dizer assim: se eu for com o rei até o Rio Jordão, para mim isso já é honra suficiente. Porque às vezes, gente, quando a gente perde um interesse por alguma coisa, quando a gente percebe que aquilo não faz mais parte da nossa vida, o natural é que a gente crie um certo ranço, uma certa resistência a qualquer pessoa que fale sobre aquilo. Mas esse homem, ele consegue mostrar gratidão, o que me faz pensar que ele realmente entendia que aquilo não era mais para a vida dele, mas que não deixava de ser um convite bom, entende? Então, muitas vezes, reconhecer que uma fase da nossa vida já passou, não significa dizer que essa fase foi ruim, significa dizer que não cabe mais na nossa vida aquilo. E outra coisa interessante que ele faz é apresentar o servo dele para Davi, dizendo: eu não posso ir, mas aqui está o meu servo. E se você tiver alguma coisa para oferecer, ofereça para ele. Isso me chama a atenção porque aponta para o nosso entendimento de que não é apenas sobre o encerramento de um ciclo na minha vida, mas também é a oportunidade de poder ajudar alguém a começar um novo ciclo. Isso importa também. Então, a partir dessa história, fica o meu convite para você pensar em ciclos da sua vida que já se encerraram e você ainda está lutando para mantê-los. Mas, por favor, esqueça os estereótipos. Esqueça aquela imagem da mulher mais velha que se veste como adolescente, ou daquele tiozão, do cara lá com mais de 50, mas querendo ser o garotão, cheio de gírias e agindo como se ele tivesse 20 e poucos anos. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de coisas reais, coisas que importam, e que às vezes a coisa mais importante que você vai poder fazer é reconhecer e aceitar que não dá mais. Por exemplo, sonhos que você tem há muito tempo, que não fazem mais sentido hoje para sua vida, porque sua vida mudou, mas você de alguma forma ainda tenta realizá-los baseado apenas no esforço que você fez para alcançar esse sonho. Já foi, nem mesmo você tem mais vontade de ver isso acontecendo, mas se empregou tanto esforço que você de alguma forma deseja ver isso acontecendo. Ou talvez a gente esteja falando aqui da sua identidade, de uma identidade que não cabe mais em você, não compete mais a você. Você era mais novo, você tinha mais ímpeto, você tinha uma coragem assim acima do comum para fazer umas coisas meio duvidosas. Não cabe mais, não há como manter isso, mas de alguma forma você ainda quer ser reconhecido por isso, porque isso traz para você algum tipo de sensação nostálgica de que um dia você foi assim. A gente pode falar aqui de uma situação que realmente acontece quando, por exemplo, alguém é o filho responsável que cuida de um pai doente e que assume as responsabilidades da casa, que cuida dos irmãos mais novos, mas isso foi por um tempo e o pai faleceu, os irmãos ficaram adultos, mas essa pessoa continua se sentindo responsável, continua assumindo lutas que não são dele. E às vezes tudo que essa pessoa vai colher é sofrimento, porque aquela fase já encerrou, mas de alguma forma ela insiste em manter uma porta aberta, alguma coisa acontecendo, porque na mente dela essa fase ainda está em vigor e ela se sente responsável por aquilo. A gente poderia falar de várias coisas aqui, como por exemplo o luto, a fase do luto em que as coisas da pessoa que faleceu não podem ser tocadas, não podem ser tiradas do lugar, e muitas vezes essa fase já passou e aquilo se tornou um hábito de não entrar naquele local, de não mexer naquelas coisas, sendo que algumas situações ainda precisam ser resolvidas. E o que dizer, por exemplo, dos pais que criaram os filhos da forma que eles podiam, com todo amor, com todo cuidado, mas não perceberam que os filhos já se tornaram adultos e que precisam trilhar seus próprios caminhos, e os pais ainda sofrem porque não vão mais conseguir repetir aqueles hábitos que muitas vezes beiram o controle e precisam ser reinventados. Enfim, muita coisa para se pensar, muita coisa para se dizer, e eu tenho certeza que você também tem os seus ciclos que já terminaram, que estão apenas esperando um olhar seu mais misericordioso para que você encerre no seu coração, no seu interior, algo que já foi encerrado pela vida. Então, pensa com cuidado aí.